Meu primo e eu sempre adoramos assustar as pessoas. Era quase um passatempo para nós. Desde crianças, brincávamos de jogo do copo, movendo-o secretamente para fazer nossos amigos acreditarem que havia algo sobrenatural acontecendo. A gente não acreditava em fantasmas, mas adorávamos ver o medo nos olhos dos outros. Perto da nossa casa, havia uma casa de madeira abandonada. Era um lugar que todos evitavam, especialmente à noite. As janelas estavam quebradas, a pintura descascada e a vegetação crescia descontrolada ao redor. Havia várias histórias sobre a casa ser assombrada, mas a gente nunca deu importância. Para nós, era só uma oportunidade perfeita para mais uma pegadinha. Um dia, meu primo, tentando se mostrar corajoso e impressionar uma garota que ele gostava, sugeriu que a gente fosse lá à noite para filmar a casa. Eu aceitei na hora, querendo mostrar para uma menina que eu gostava que também era corajoso. Combinamos de ir naquela mesma noite. Equipados com uma lanterna e o celular do meu primo para filmar, partimos em direção à casa abandonada. O caminho até lá estava escuro e a única iluminação vinha dos postes de luz distantes. Chegando lá, paramos em frente ao portão enferrujado. A casa parecia ainda mais sinistra à noite. "Vamos lá", disse meu primo, tentando parecer confiante, mas eu percebi um leve tremor em sua voz. Empurrei o portão, que rangeu alto, e entramos. A entrada da casa estava coberta de folhas secas e galhos. Ao atravessar a varanda, cada passo parecia ecoar pelo interior vazio da casa. A porta da frente estava entreaberta e empurramos devagar para entrar. O interior estava empoeirado e escuro. A lanterna do meu primo iluminava apenas um pequeno círculo à nossa frente, deixando o resto do ambiente envolto em sombras. Começamos a filmar, fazendo piadas para aliviar a tensão. "Ei, talvez a gente encontre um fantasma de verdade hoje", disse meu primo rindo. Mas no fundo, eu sentia um desconforto crescente. Exploramos a sala de estar, onde móveis antigos estavam cobertos por lençóis brancos. A cada canto que virávamos, esperávamos encontrar algo assustador. À medida que avançávamos pela casa, um silêncio pesado nos envolvia. Chegamos à cozinha e, de repente, ouvimos um som de passos vindos do andar de cima. "Você ouviu isso?", perguntei, meu coração batendo mais rápido. "Deve ter sido o vento", disse meu primo, mas eu sabia que ele também estava assustado. Decidimos subir para o segundo andar. A escada rangia sob nossos pés e a sensação de estar sendo observados aumentava a cada degrau. No topo da escada havia um corredor com várias portas. Escolhemos a primeira à esquerda e entramos. Era um quarto antigo, com uma cama de ferro enferrujada e um espelho grande na parede oposta. Enquanto meu primo filmava, o ambiente ouvia um sussurro. Parecia vir do corredor. Saí do quarto e olhei ao redor, mas não vi nada. "Vamos sair daqui", eu disse, sentindo o medo crescer. Meu primo concordou e começamos a descer as escadas. Foi então que aconteceu. A lanterna piscou e se apagou, deixando-nos na escuridão total. "Merda, a bateria acabou", disse meu primo. De repente, ouvimos um estrondo vindo do andar de cima. Parecia que algo pesado tinha caído no chão. Corremos em direção à porta da frente, mas ela se fechou com um estrondo antes que pudéssemos alcançá-la. Tentamos abrir, mas estava trancada. "Tem alguém aqui?", eu sussurrei, minha voz trêmula. A casa estava em silêncio, exceto pelo som de nossa respiração pesada. Meu primo começou a bater na porta, tentando abri-la à força. Foi quando ouvi novamente o sussurro, mais próximo desta vez, e senti uma presença atrás de mim. Virei-me lentamente, mas não vi nada, apenas a escuridão. "Vamos pular pela janela", sugeri, apontando para uma janela próxima. Conseguimos abri-la e pulamos para fora, caindo no jardim coberto de mato. Corremos até o portão sem olhar para trás. Quando chegamos em casa, estávamos ofegantes e suados. Meu primo e eu não dissemos nada, mas ambos sabíamos que algo naquela casa não era normal. Tentamos assistir à filmagem no dia seguinte,
mas o vídeo estava corrompido. Não havia nada além de estática e ruídos estranhos. Depois daquela noite, evitamos falar sobre o que aconteceu. A casa abandonada continuava lá e as histórias sobre ela só aumentavam. Nunca mais tentamos brincar com coisas sobrenaturais. O medo real que sentimos naquela noite foi suficiente para nos ensinar uma lição. Até hoje, não sabemos o que realmente aconteceu naquela casa, mas sei que nunca vou esquecer aquela sensação de estar sendo observado por algo que não conseguimos ver. Moro sozinho e naquela noite cheguei em casa bem tarde da faculdade. Estava exausto, mas ainda precisava fazer algumas coisas antes de dormir. Tomei um banho rápido, esquentei a comida no micro-ondas e me sentei no sofá da sala para comer. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido distante da cidade lá fora. Depois de comer, entrei no meu quarto, fechei a porta e me acomodei na cama para assistir a um filme. Era minha maneira de relaxar após um dia cheio. Estava imerso na trama quando, de repente, ouvi 3 batidas rápidas na porta do meu quarto. No mesmo instante, meu coração disparou. Lembrei que meu primo tinha a chave da minha casa e imaginei que poderia ser ele. Ele sempre aparecia sem avisar, então não era algo tão fora do comum. "Pode entrar!" gritei, esperando ouvir a porta abrir. Mas nada aconteceu. O silêncio voltou a reinar. Fiquei deitado, esperando por algum som, alguma indicação de que havia alguém ali. Quando percebi que não havia resposta, senti um calafrio subir pela minha espinha. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e me aproximei da porta. Coloquei a mão na maçaneta, respirei fundo e a abri de uma vez. O corredor estava vazio. A luz fraca do abajur da sala iluminava parcialmente o caminho, mas não havia ninguém ali. Caminhei lentamente até a sala, verificando cada canto. A casa estava exatamente como eu a havia deixado. Nenhum sinal do meu primo ou de qualquer outra pessoa. Deve ter sido minha imaginação, pensei, tentando acalmar a mente. Voltei para o quarto, mas deixei a porta aberta desta vez. A sensação de estar sendo observado não me deixava em paz. Tentei continuar assistindo ao filme, mas minha atenção estava dividida. A cada pequeno ruído, meus olhos se voltavam para a porta aberta. Alguns minutos se passaram, e novamente as 3 batidas rápidas ecoaram pela casa, desta vez na porta da sala. Pulei da cama, meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Fui até a sala. A adrenalina me deixou alerta. A porta da frente estava trancada, e todas as janelas também. Não havia como alguém ter entrado sem que eu percebesse. Comecei a questionar minha sanidade. Será que estava tão cansado a ponto de estar ouvindo coisas? Ou havia algo mais acontecendo? Fui até a cozinha. Peguei um copo de água e bebi rapidamente, tentando clarear a mente. Decidi que iria verificar todas as portas e janelas novamente. Quando terminei de verificar a casa inteira, sentei no sofá, ainda sentindo aquela presença desconfortável. O silêncio da casa era quase ensurdecedor. Cada pequeno ruído parecia amplificado, ecoando pelas paredes vazias. De repente, senti um arrepio na nuca, como se alguém estivesse bem atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Isso não pode estar acontecendo, pensei. Mas então, ouvi algo que fez meu sangue gelar. Passos lentos e pesados no corredor, vindo em direção à sala. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Os passos pararam bem na entrada da sala, mas quando olhei, novamente não havia ninguém. Voltei para o quarto, trancando a porta desta vez. Meu coração estava acelerado e eu suava frio. Deitei na cama, puxando o cobertor até o queixo, tentando encontrar algum conforto. Mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Fechei os olhos, tentando me convencer de que tudo não passava de imaginação. Mas então senti uma pressão na cama, como se alguém estivesse sentado ao meu lado. Abri os olhos
mas não vi nada. A pressão continuou e senti uma leve brisa no rosto, como se alguém estivesse sussurrando ao meu ouvido. Levantei num pulo, acendendo todas as luzes do quarto. Não havia ninguém ali, mas a sensação de ser observado ainda estava presente. Peguei meu celular e liguei para meu primo, desesperado por alguma explicação ou conforto. Ele atendeu grogue de sono e eu expliquei rapidamente o que estava acontecendo. Calma, cara, não deve ser nada. Amanhã eu passo aí pra gente ver isso. Ele disse, mas sua voz não trouxe alívio. Passei o resto da noite acordado, com todas as luzes acesas, tentando não pensar nas batidas e nos passos. Quando o dia finalmente amanheceu, a sensação de medo diminuiu um pouco, mas não desapareceu. No dia seguinte, meu primo veio me visitar. Revistamos a casa juntos, mas não encontramos nada fora do normal. Ele tentou me convencer de que talvez fosse só o cansaço da faculdade, a imaginação pregando peças. Mas eu sabia que havia algo mais, algo que não conseguia explicar. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela noite. As batidas nunca mais se repetiram, mas a sensação de estar sendo observado ainda me acompanha. E todas as noites, antes de dormir, me certifico de que todas as portas estão trancadas, esperando que seja o suficiente para manter, seja lá o que for do lado de fora. Moro sozinho há alguns anos e, na maioria das vezes, aprecio a tranquilidade e a privacidade que isso proporciona. No entanto, uma noite, essa paz foi quebrada de uma maneira que nunca esquecerei. Era uma madrugada fria e silenciosa. A casa estava imersa na escuridão e o único som era o suave tic-tac do relógio na sala. Eu estava dormindo profundamente quando fui abruptamente despertado por um som estranho. Parecia risadas infantis. Inicialmente, pensei que estava sonhando, mas as risadas continuaram, suaves e etéreas, como se um grupo de crianças estivesse brincando no corredor. Sentei-me na cama, com o coração batendo forte. Não pode ser, pensei, tentando me convencer de que ainda estava dormindo. Mas as risadas continuavam cada vez mais claras. Levantei-me lentamente, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Descalço e com a respiração acelerada, caminhei até a porta do quarto. Abria com cuidado e o som parecia se intensificar, vindo do corredor escuro. O corredor estava vazio, iluminado apenas pela luz fraca da lua que entrava pelas janelas. As risadas pararam abruptamente, deixando um silêncio. Caminhei devagar pelo corredor, cada passo ecoando no chão de madeira. Meus sentidos estavam à flor da pele. Cada sombra parecia se mover e cada som parecia amplificado. Cheguei ao fim do corredor, onde uma porta dava para o sótão. Estava entreaberta, uma brisa fria passava por ela. A hesitação tomou conta de mim, mas a curiosidade e a necessidade de entender o que estava acontecendo foram mais fortes. Abri a porta do sótão e subi os degraus rangentes. A cada passo, o som parecia mais alto e mais ameaçador. Quando cheguei ao topo, acendi a luz do sótão. Era um lugar cheio de velharias e caixas empoeiradas. Nada parecia fora do comum, mas a sensação de estar sendo observado era avassaladora. Olhei ao redor, tentando encontrar alguma explicação lógica. Mas não havia nada ali, apenas o silêncio opressivo. Voltei para o meu quarto, tentando afastar o medo irracional. Deve ter sido minha imaginação, pensei, mas o sentimento de inquietação não me deixava. Deitei na cama, puxando as cobertas até o queixo, com os olhos fixos na porta entreaberta do quarto. A noite passou lentamente, mas eventualmente consegui adormecer. Quando acordei na manhã seguinte, a luz do sol parecia menos reconfortante do que o habitual. Levantei-me e fui direto para o corredor, querendo verificar se algo tinha realmente acontecido. Foi então que vi as marcas. Pequenas mãos, sujas de pó, espalhadas pelas paredes do corredor.
marcas de dedos pequenos, como se crianças tivessem passado as mãos ali recentemente. Um frio surreal tomou conta de mim. Toquei as marcas, sentindo a textura da parede e o pó ainda fresco. Isso não podia ser real, mas ali estavam elas, claras como o dia. Passei o resto do dia tentando encontrar uma explicação lógica. Liguei para meu primo, que ocasionalmente tinha a chave da casa, mas ele garantiu que não tinha estado lá. Perguntei aos vizinhos, mas ninguém tinha visto ou ouvido nada. Cada pessoa que perguntei parecia aumentar a minha frustração e o meu medo. Naquela noite, hesitei antes de apagar as luzes. Deixei uma lâmpada acesa no corredor e fechei a porta do quarto com mais força do que o necessário. Deitei na cama, tentando afastar os pensamentos sobre as risadas e as marcas nas paredes. Mas, conforme a noite avançava, a sensação de que algo estava errado voltou. Por volta das 3 da manhã, fui despertado novamente. As risadas estavam de volta, mais altas e mais insistentes. Desta vez, soavam como se estivessem dentro do meu quarto. Levantei-me em um pulo, olhei ao redor e não vi nada. As risadas cessaram de repente e o silêncio tomou conta. Peguei meu celular e liguei para o meu primo. Expliquei a situação com a voz trêmula. Ele concordou em vir até a minha casa imediatamente. Quando ele chegou, encontramos mais marcas de mãos, desta vez na porta do meu quarto. As risadas não voltaram enquanto ele estava lá, mas a sensação de que algo não estava certo permanecia. Desde aquela noite, as risadas e as marcas de mãos têm sido uma constante em minha vida. Troquei as fechaduras, instalei câmeras de segurança, mas nada mudou. As risadas continuam e as marcas aparecem sem explicação. Ainda moro na mesma casa, mas o medo e a incerteza são meus companheiros constantes. Não sei o que essas risadas significam ou de onde vêm, mas sei que algo está tentando se comunicar comigo. Algo que não pertence a este mundo. E a cada noite fico esperando, com o coração acelerado para ouvir as risadas novamente.